Gálatas, capítulo 4, versículos de 6 a 10. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenho eu trabalhado em vão para convosco. Aqui Paulo fala aos Gálatas algumas mensagens muito importantes para essa igreja nesse tempo. Paulo tinha pregado aos Gálatas que a salvação ela se dava pela graça e não pelas obras e pelo cumprimento da lei. Só que essa igreja se deixou levar por alguns falsos ensinamentos. Em que a salvação poderia se dar pela mão do homem, ou seja, o homem poderia alcançar a salvação através de suas obras, através de uma vida perfeita, através de uma vida sem pecado. Sabemos que isso é impossível, porque estamos mergulhados em pecados. Aqui no versículo 6, Paulo diz que eles são filhos, aquela igreja, aquelas pessoas eram filhos de Deus, assim como nós somos filhos. E porque somos filhos de Deus, Deus enviou o Espírito Santo ao nosso coração. E o Espírito Santo dentro de nós clama a Deus: Abba, Pai. A palavra Abba é uma palavra em aramaica que significa pai, ou talvez paizinho. Abba, Pai. O Espírito Santo de Deus dentro de nós clama por Deus. Paulo também completa que nós, após o recebimento do seu Filho em nosso coração, já não somos mais escravos. Já não somos mais escravos da lei. Já não somos mais escravos do pecado. Porém, somos filhos. E como filhos, somos herdeiros de Deus. Imagina. Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aceitamos seu sacrifício na cruz, nós passamos a ser da família de Deus, herdeiros de Deus. E como herdeiros teremos acesso ao reino de Deus.
Paulo aqui também diz nos versículos 8 e 9 que existia um tempo em que nós não conhecíamos a esse Deus vivo e verdadeiro e que nós servíamos a outros deuses. E ele fala aqui que esses deuses por natureza não são, ou seja, nós servíamos a deuses falsos, aos deuses materiais, aos deuses feitos de barro, de madeira, a deuses que não têm poder nenhum, porque assim como Paulo diz, eles por natureza não o são. Mas agora, assim diz no versículo 9, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Paulo estava falando daquela igreja que vocês são salvos pela graça. Como que vocês querem voltar à doutrina da salvação por conta própria? Como que vocês voltam a adorar a deuses que na verdade não são deuses? Muitas vezes Deus nos revela a sua glória, o seu amor, e nós começamos a adorar a Deus, começamos a ir por um caminho correto, adorando ao Deus verdadeiro, e em alguma parte desse caminho a gente tropeça e a gente pergunta a Deus, mas por quê? E a gente às vezes quer voltar a viver o modo de vida em que vivíamos antes, a dar valor às coisas que não são vindas do Pai, a viver um estilo de vida que não agrada a Deus. E quando voltamos para essa vida de iniquidade, essa vida de pecado, voltamos a ser escravo do pecado. Aqui no capítulo 1 ainda de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradaste ainda a homens, não serias servo de Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui Paulo nos faz um alerta muito importante. Paulo diz: não creiais nesses evangelhos que vão além do evangelho de Cristo, que vai além do que a Bíblia prega.
ele ainda vai a mais além. Ele diz: mesmo que eu, Paulo, ou mesmo que venha um anjo do céu e que te pregue um evangelho diferente desse evangelho que está aqui. Qual é o evangelho que está aqui na Bíblia? É o evangelho que prega que Cristo morreu por nós, em que o seu sangue foi derramado por nós e que ele nos oferece a sua graça para a remissão dos pecados. Se alguém pregar um evangelho diferente deste, que seja anátema. Anátema é uma palavra que pode ser traduzida como maldito, que seja destinado à destruição. Devemos ter muito cuidado nos evangelhos que pregam que devemos ser bons, procurar ajudar ao próximo, procurar viver uma vida de bondade, que se fizermos isso, iremos nos aperfeiçoar como seres humanos e alcançar uma vida eterna. Esses evangelhos que não pregam Cristo como o Salvador, que não pregam a ressurreição de Cristo, e sim a reencarnação, o retorno aqui nessa vida. Os evangelhos que pregam que a gente volta para essa vida para pagar aquelas coisas ruins, para nos aperfeiçoar. Paulo diz que seja anátema, que seja amaldiçoado, que seja destruído. Todo evangelho que foge da cruz de Cristo é enganoso. E Paulo diz: procuro eu porventura favor dos homens ou de Deus? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. No capítulo 2, versículo 16, Paulo diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Meu Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por essa palavra esclarecedora que o Senhor nos traz hoje. Muito obrigado por nos mostrar, Senhor, que só existe um caminho para chegar a Cristo, para chegar a Deus, que é através de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho. Cremos, Senhor, que Tu és o único caminho e rejeitamos qualquer ensinamento, qualquer evangelho em que Cristo não seja parte da salvação. Seja ele qualquer que não inclua o nome do Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, como o único capaz de dar-nos a vida eterna. Cremos, Senhor Jesus, na Tua graça, em que somos salvos não por nosso merecimento, mas que somos salvos pela grande misericórdia de Deus. Rejeitamos, Pai, qualquer tipo de ensinamento em que tente ensinar que o homem se salva pelas suas próprias mãos, pelo seu próprio aperfeiçoamento. Rejeitamos, ó Deus, e aceitamos o Teu Evangelho, o Evangelho da cruz, o Evangelho que diz que enviaste o Teu Filho amado para a terra para morrer por cada um de nós, e que os nossos pecados foram
levados por Cristo Jesus para o inferno, e porque Ele levou os nossos pecados para lá e os enterrou e ressuscitou, nós não precisamos ir mais para lá, Senhor. O Senhor já fez a tarefa que era nossa. O Senhor já consumou, ó Deus. Agora, aqueles que acreditam em Ti, que entregam a vida a Ti, têm passagem direta para o céu, na Tua glória, para fazer parte da Tua ceia, ó Senhor. Ó Jesus, obrigado por essa palavra maravilhosa. Nós não estamos aqui, Senhor, para agradar a homens. Estamos aqui para pregar a verdade, ó Deus, e elevar o Teu nome. Te agradecemos pela presença do Teu Santo Espírito em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.